Eu sinto que eu acho que é um consenso no mundo que a dublagem brasileira é foda, Sim, o pessoal gosta muito. né? Eu digo até fora do Mas é país. consenso mesmo? Sim, sim. Então, a gente não tem muito esse problema de desrespeito artístico, entre aspas, aí tem? Tem, eu acho. É? Tem muita dublagem ruim. Tem diretor de dublagem que às vezes não percebe o trabalho dele. Então ele fica vendo só movimento labial e boquinha. Não presta atenção em como foi dito, que palavra foi usada, se a adaptação está bem feita. Não presta atenção no tom. Por exemplo, tem filmes que ele é feito propositalmente num tom todo baixinho. O filme é todo aqui, assim. Então. Aí chega a dublagem e fala aqui. Entendi. Você acaba com a concepção que às vezes o diretor quis dar, filme de suspense. Isso não é algo que o dublador controla, né? É algo que tá na mão da direção artística da parada. Sim, Não tem como. o bom dublador, ele até tem essa percepção, mas muitas vezes, porque dublar, você tá falando, lendo, ouvindo outra língua no ouvido, pensando na pausa, no ritmo, na palavra que vai usar. Você tá pensando num monte de coisa ao mesmo tempo e fazendo. Então, às vezes, você faz alguma coisa que tá um pouco fora do que é normal. Mas aí entra o diretor falando, não, cara, ó, baixa mais o tom, ó, a partir daqui tem um pouquinho mais de cinismo. O diretor tem que fazer esse ajuste fino. E quando o diretor não tem sensibilidade, percepção, acaba dançando Tu já pouco a dirigiu dublagem. alguma dublagem? Sim, eu dirijo há 24 anos. Ah, é? Pensei que tu fosse só dublador, porra. Então Não. então tu é muito mais brabo. Não, vixe, eu faço um monte de coisa, cara. Tu se dirige? Sim, É? sim. Normalmente as coisas que eu dublo, normalmente eu faço autodireção, que a gente Entendi. chama. Legal. E eu prefiro. Porque assim, no começo não, mas eu faço há tantos anos autodireção que hoje eu prefiro. Porque aí eu fico mais à vontade para fazer no meu ritmo. Tipo, eu erro mais. Quando tem alguém dirigindo, às vezes você arrisca mais contando que o diretor tá vendo. Uhum. Quando você tá fazendo autodireção, eu tenho que manter o olho na tela quase que 100%. Então acho que isso permite com que eu faça melhor assim, o trabalho. Porque o diretor às vezes, e eu digo até como diretor, não me excluindo, mas às vezes você pega a letra e fala, pô, tá bom. Quando sou eu fazendo comigo mesmo, eu repito. E beleza, e repito. Uhum. Então hoje Faz em dia eu sentido. prefiro fazer sozinho. Cara, existem. Tem umas dublagens que são. Você estava falando esse lance de respeitar o trabalho original e tal. Cara, eu acho que uma das dublagens mais foda que a gente tem hoje é do Rick e Morty. Cara, você acredita que eu nunca vi? Cara, é insano. É porque eu não vejo TV praticamente. É Então, muito Você nunca viu foda. Rick and Morty, cara? nunca, cara. Você É um bom acredita? desenho, é um bom desenho. Não, todo mundo fala, Além me de ser um indica, bom e eu quero desenho, ver. a dublagem é algo que tu... Assim, é justamente por isso que você tá falando. Tem, assim, em inglês, ele fala um monte de trocadilho, um monte de piadinha, um monte de palavrão e tal. E, cara, na dublagem, você não perde nada, sabe? Sim. É uma das poucas coisas que eu gosto de assistir. Eu prefiro assistir dublado. Aham. Isso é muito louco. Eu também tenho essa percepção. Desenho é uma parada que eu acho que dublado às vezes fica melhor do que se Sim. fosse o original. assim, Será que é porque a dublagem brasileira é muito foda? É porque eu acho, exato, acho que porque em voz original, que é tipo, sei lá, um desenho brasileiro, você primeiro grava as vozes e aí depois desenha em cima, né? Então é sempre assim, feito fora do país. Então a gravação da voz original, ela muitas vezes você tem atores ali de teatro, atores variados, né? E aí quando vai pra dublagem, é uma galera que é ator de voz. Então esses caras tendem a fazer melhor às vezes do que quem já fez. Uhum. Não digo todos ou de maneira geral, mas a conta que nem a gente fazia um troço que era muito legal, cara, chamava 31 minutos. Vocês já viram? Não. Ah, é bom demais. Era um programa chileno, é tipo um Muppets bem pobre. Uhum. Só que era muito criativo e um pouco politicamente incorreto. É muito legal. Bom, já gostei pra caralho. Cara, é muito legal. Chama 31 minutos. E era feito por os manipuladores que faziam, né? Eram 6 caras, e aí quando veio pra dublar, eles falaram, a gente quer 6 pessoas também fazendo tudo, que nem a gente faz aqui.
Mas eram muitos personagens? Muitos. Muito Tipo, mais do que 100 6. por episódios. Caralho! E era muito legal. E aí, o que É um bom aconteceu? exercício, né? Eu imagino. A criação deles e os personagens eram muito engraçados, mas a gente faz melhor do que eles. Porque eles são bonequeiros, estão fazendo 10 coisas ao mesmo tempo e tal. Então, eu acho que ficou muito legal, porque a gente manja de interpretar com a voz. Sim. E eles manjam de criar e manipular os bonecos. Então, eu acho que foi um casamento legal. E aí o cliente também falou, a gente fez a primeira temporada, aí na segunda eles falaram, vocês podem ter mais liberdade, tá? Porque a gente imitava um pouco o que eles faziam. Mete sotaque, pode fazer o que quiser. Nossa, aí foi divertido. Eu fazia um personagem que eu imitava o Gugu, de vez em quando eu imitava o Maluf, aí a gente fazia sotaque mineiro, sotaque nordestino. Contextualiza aqui pra... Exato, ficava público, né? divertido. Sim, sim. Então, tinha um personagem que era uma isso? bola. Então, não sei. Eu vi que na Netflix tem, acho que terceira, quarta e quinta temporada, que aí foi dublado no meu estúdio, na Unidub. Pô, massa. Mas as 2 primeiras foi na Alamo e eu não sei onde tá, cara. Eu Alamo. queria Alamo muito ver. Não, das antigas. e o legal, assim, a terceira, quarta e quinta são engraçadas, mas quando você assiste a primeira e a segunda, tudo faz mais sentido, porque você conhece desde o início algumas gags, alguns negócios assim. Cara, esse troço é muito legal. É muito legal. Dá pra ver que tipo, eu já sabia, né, que era muito, que, tipo, pra fazer um trabalho de dublagem você tem que ser um profissional. Sim. Mas deu pra ver muito explicitamente quando a Peach foi fazer o negócio Mortal Kombat. do Mortal Kombat. Eu sei que a direção de arte ali não ajudou. É fundamental. Não estava presente. Eles deram pra ela, faz do jeito que você quiser, foi o que pareceu. Mas não, ela Tem sabe uma cantar, famosa ela não linha. sabe dublar, tá ligado? Vou Então, equalizar sua cara. Então, tipo, essa é uma ideia muito ruim, né? sim, equalizar, né? Tipo, Teve o Roger também dublando o Battlefield. Eu esqueci o nome. Tu lembra? Hard, não sei o quê. Hardline, teve o Roger também dublando. deu polêmica nesse que eu não fiquei sabendo. Não sei, não lembro. Mas a questão é que eu gosto da gente ter. Eu não gosto da gente ter pessoas que não estão treinadas pra dublando. Sim. Por outro lado, eu entendo que o objetivo ali era chamar atenção pro fato de que está havendo uma dublagem em português brasileiro, tá ligado? Aham. O que tu pensa disso? Cara, Teria feito diferente, cara. Óbvio, eu sei que tu teria feito dos diferente. famosos? É. Cara, várias coisas. Uma coisa ruim, por exemplo, eu acho que é o marketing decidir sobre questões artísticas. Com Tipo, certeza. normalmente o cara fala, vou botar o Igor porque, porra, ele tem não sei quantos seguidores, ele tá no programa X e bababi, bababá. Tá no hype. Exato, então, vai trazer público. Muitas vezes não traz, porque às vezes o cara quer ver você aqui, não quer ver você certeza. dublando um personagem. Às vezes o fã do Igor não é o fã do filme em questão, Exato. do jogo, sei lá. Então eu já acho ruim essa galera que não tem nem conhecimento de como funciona o processo decidir sobre algo, assim, sobre o tema. Então eu acho isso Tem acontecido foda. muito isso? O marketing meio que dominar as produções? Sim, cada vez mais. É porque também tinha um lance assim, a Disney fez. A Disney tá fazendo, vamos fazer também. Só que aí a Disney contrata o Thiago Abravanel, por exemplo, né? Que, pô, ator, o cara é bom, o cara é fera e tal. Que eu conheci ele criancinha. Caraca. Eu já levei ele pra passear em parque. Caralho! Eu namorei com a Silvia Bravanel, que era a tia dele, né? Caralho! Aí... Caralho, incrível. E, tipo, os caras marcam com o Thiago Abravanel 10 períodos de gravação. Aí vem a empresa X, pega alguém que não tem nada a ver, e que muitas vezes nem ator e marca uma diária só. Então, o cara tem um tempo muito menor para fazer um trabalho que ele nunca fez na vida. Uhum. E aí, muitas vezes, isso acaba se prejudicando. E tem uma coisa que eu acho ruim também, tipo, nada contra o Luciano Huck, mas o Luciano Huck, você não consegue desvincular a voz dele do personagem. Você o tempo inteiro vê o Luciano Huck. Então, essa escolha, ela tem que ser bem feita. Por isso que é melhor usar atores, às vezes. Ou, o cara é um cantor, vamos botar um cantor que vai ficar legal, né? Vira uma licença gag, né? poética Meme, ali, exato. Mas, porque senão você não desvincula. É que nem a Sabrina. Eu já dirigi ela 2 vezes.
mas o jeito que ela fala é muito marcante. Então você não compra aquele personagem que você está assistindo. E game é pior ainda, porque game depende de imersão. Se o tempo inteiro você tá vendo, sei lá, o Monark... a Peach ali. você não porque, consegue ter a imersão, né? A moça lá, que eu esqueci o nome, a personagem, ela não é baiana, claramente, mas ela fala como uma baiana o tempo inteiro, sabe? Então é um troço que tu fica, caralho, que Te tira, isso né? aqui. Em compensação, a dublagem ganhou um status melhor no meio artístico, na mídia e tal, em função de famosos dublarem. Então, por quê? Porque quando a Fernanda Montenegro fala, pô, esse trabalho é incrível, é um trabalho de ator especial, esses caras são maravilhosos. Quando o Chico Anísio fala, a dublagem é a melhor escola para o ator, isso tem um impacto diferente do que eu falar 10 anos atrás. Aham. Então isso deu um status bacana pra dublagem. E, por exemplo, a galera, vamos ver o Bussunda fazer o Shrek. E aí saía falando do Mário Jorge, que era a voz do burrinho. Aham. Então tudo isso eu acho que contribuiu. Colocou em mídia espontânea não só aquele filme, mas a dublagem como um todo. Assim, eu acho que o seu argumento tá certíssimo. Realmente é legal. Só que, pô, se for pra fazer isso, faz direito, né? E a gente, mas, assim, a gente também dá bastante sorte que, pô, a gente vive no país que tem o Fábio Porchat e aí ele faz o Olaf. Olá. Aquilo ali é, porra, É muito bom, né? Tem o Celton Mello fazendo a nova onda do Imperador lá, o Sim, Cusco. é demais. Puta que O pariu, Celton Mello velho. dublou, né? Durante muitos anos ele pagou as contas com dublagem. Lá. Eu conheci o Celton quando eu tinha uns 8, 9 anos. A gente fez uma novela juntos na Bandeirantes. Caramba, faz tempo. Porra, se tu tinha 8, 9 anos, com todo respeito, Sim, faz tempo. faz quase 40 anos. Aí o Celton foi pro Rio e... O Celton tem uns 40 e poucos também? Não, ele tem, eu acho que ele tem um ano a mais que eu. Ele deve ter 47, 48. Interessante. Por aí, 47, 48. Desculpa, hein, Celton. E aí ele foi pro Rio, começou a fazer novela e tal, e aí tem um período da carreira do ator que é uma merda, que você não é adolescente, nem adulto, nem é criança e tal. E aí ele se encontrou ali na dublagem, começou a dublar bastante. Por isso que na Nova Onda do Imperador, não por isso, só porque ele é um grande ator, é um cara inteligente e tal, mas ele tinha um teve preparo, mais né? facilidade. Exato, ele já tinha um know-howzinho de Eu como perdi fazer. a conta de quantas vezes eu vi esse filme. Mas cara. é muito engraçado, né? Porra, isso é É muito bom. cara. E tinha uma questão fundamental. O Garcia Júnior, que dirigiu, ele, se eu não me engano, foi ele que dirigiu, mas ele era responsável pela qualidade de dublagem da Disney durante muitos anos. Então esses filmes todos, esses clássicos Disney, ou ele dirigiu ou ele coordenava. Então você tem alguém que manja muito do negócio, facilita. E aí, por exemplo, sei lá, algum famoso que dublou aí. A Nova Onda do Imperador tem o... Tem o Celton Mello, tem a Marieta Severo, Isso. tem a voz do Esqueci Pátia. o nome do cara. É o... Vê aí, Serginho, o que é a voz Esqueci. do Pátia, que eu não lembro. Mas enfim, era o Garcia que escolhia. Então, Ele tinha um feeling pra fazia escolher. teste, exato, ele sabe fazer, ele sabe escolher. Isso faz muita diferença, faz toda a diferença. E será que eles não quebraram, tipo, essas agências que contratam, que fazem esse job, não quebraram a cara o suficiente já? Não, eles não aprenderam ainda? Você falou que tá pior ainda o negócio. Não sei, Mais cara. marketing na parada. Eu não sei. Que loucura, né? Eu já dirigi muitos famosos, né, dublando, e de vez em quando você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer esse cara dublar, ou essa... Como que eu vou transformar um cara que nunca fez É. isso num exímio dublador? Mas eu tive alguns trabalhos legais. Então eu dirigi um filme chamado Deus Zebra, que tinha o Galhaço. Como é que é o nome dele? Bruno Galhaço. Bruno Galhaço. Eu sou muito ruim de nome. Tudo bem, Tinha o Bruno Galhaço, a Cissa Guimarães, Matheus Nastergaile, Pô, lembrou do Matheus Esse é bom, Nastergaile, esse uma é bom. outra mina que agora eu não lembro. O Evandro Mesquita e o João Gordo. Porra, ficou legal pra caramba. Ficou muito bom o João Gordo. Por quê? O João Gordo tinha tudo a ver com o personagem. Entendi. O Matheus Nastergaile era um puta ator, né? Então ele Tinha arrebentou lá. Então ficou muito legal o filme. O Evandro Mesquita ficou bacana.